Oi, bom dia. Nós vamos estar reiniciando o nosso culto a Deus para a gente conversar sobre a palavra de Deus, sobre a revelação de Deus, tá bom? E aí a gente vai estar avaliando, a partir de Jesus, o que no texto bíblico a gente pode ver como desculpa. Então a gente vai poder ver o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é da revelação de Deus e da boa intenção do ser humano, né? Então a gente vai estar avaliando esses aspectos, né? Como a gente tem feito nesses últimos cultos a partir de Salmos. E hoje a gente vai estar falando do Salmo 7, tá bom? Estamos aqui no Salmo 7. A gente tem alguns aspectos que a gente pode fazer esse estudo, esse destaque. Em cada salmo, a gente está avaliando o que a gente pode considerar de Deus, ou seja, coerente com Jesus, e o que não é coerente com Jesus. Aquilo, qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer livro sagrado, em qualquer parte da Bíblia, qualquer coisa que for fora da coerência com Jesus, a gente então está entendendo como não sendo da parte de Deus, tá bom? Então a gente vai estar observando exatamente esse aspecto. Deixa eu ver aqui se eu faço aqui alguma coisa, tá? Ok. Vamos ver se funciona. Talvez seja melhor. Vamos ver como é que fica. Tá certo? Ok? Vamos lá? Então, diz o salmista no Salmo 7. O título que temos para esse Salmo 7 diz assim: Cântico de Davi. O título mesmo diz assim, quer dizer, não é o título mesmo. Esse título foi colocado, né, pelos tradutores, não faz parte do original. Deus defende o justo contra o ímpio. O próprio título já é não muito cristão, tá? É formado dois grupos, como se Deus ama um e abomina o outro. Deus ama demais um, protege muito bem um, e o outro grupo ele abomina, ele despreza. E isso não casa, não é coerente com o ensino de Jesus. Então a gente já começa pelo título, não é? Vendo que não tem nada a ver com a revelação de Deus uma palavra como esta. Então vamos ver. Diz assim: Cântico de Davi, que cantou ao Senhor depois das palavras de Cuxi, né, descendente de Benjamim. Ok? Aí agora a gente começa aqui no versículo 8, porque hoje a gente vai ver do versículo 8. Não é do 8. A gente vai ver do versículo 12 até o versículo 17. O 8 em diante a gente viu ontem. Aqui é a partir do versículo 12 do Salmo 7. Então o salmista diz assim: ele afia, presta bem atenção, não só na gravidade do que ele diz, mas no que está por trás, né, do que ele acredita para dizer o que ele está dizendo, tá? Ele afia a espada para aquele que não se arrepende. Ele já armou e preparou seu arco. Contra quem? Contra o desobediente. E para ele, preparou armas mortais. Suas flechas utilizará contra os perseguidores. Eis que o injusto está com dores de perversidade e está em trabalho de parto e gerará mentiras. Ele cavou um poço e o fez fundo, mas caiu na cova que ele próprio fez.
seu trabalho se voltará contra sua própria cabeça e sua violência descerá sobre o topo de sua cabeça. Eu louvarei ao Senhor, conforme sua justiça. Olha que coisa, né? Cantarei ao nome do Senhor, o Altíssimo. Eu vou louvar a Deus porque tudo isso está acontecendo com eles. Esse é o espírito do salmista, tá? Então vamos analisar essas palavras e vamos ver o que é que nisso tudo é coerente com o ensino de Jesus e o que não é coerente com Jesus, tá? O que é cristão, o que não é cristão. O que está na Bíblia e não é da revelação e o que está na Bíblia e é da revelação. Vamos ver. Então está aqui. Entre as coerências com Jesus, a gente destaca: 1. Pecadores caem na cova que fazem. Deus não se ofende com as crianças que ele ama tanto, que somos todos nós. Deus não se ofende com crianças, que é todo mundo. Mas esse é o grande motivo porque Deus atua para que o ser humano não peque, ou pelo menos peque menos possível, ou que sofra o mínimo das consequências de seus pecados. Esta afirmativa é coerente com Jesus, mas devemos saber que o salmista está falando dos que ele considera pecadores, não incluindo ele, mas os outros, né? Os considerados pecadores, os seus inimigos. Bom, ele fala uma verdade motivado por um sentimento errado. Tá certo? Mas, realmente, o pecado que a gente comete inclusive, cavando buraco para nós mesmos. Nós somos os que mais pagamos, não é? Pelos erros, pelos pecados, pelas desobediências, por tudo aquilo que a gente faz que não agrada a Deus. Na verdade, não agrada a Deus porque vai prejudicar a gente e Ele ama a gente. Desagrada a Deus porque vai prejudicar os outros e Deus ama os outros. É nesse sentido. Segunda coerência, né, com Jesus nesse texto, está aqui. A gente lembra, ele diz: louvarei ao Senhor por sua justiça. Sim, Deus é amor, justiça e santidade. Ele deve ser reconhecido assim. E estes são grandes motivos para ele ser louvado, elogiado, pois os mais beneficiados são todas as pessoas do mundo, inclusive o salmista. Porém, é importante sabermos que por trás desta verdade dita pelo salmista, há uma pessoa que está usando isto para dizer que Deus o preferia, o protegia. E é nesse sentido que ele está dizendo que Deus é justo. Deus, eu te louvo, Senhor, porque tu és justo. Por que justo? Porque tu me proteges contra eles. Porque tu não protege eles contra mim. Entendeu? Na verdade, seria injustiça isso, né? Terceira coerência com Jesus na palavra, no que está escrito pelo salmista. O injusto está com dores de perversidade. Sim, é verdade. Todo ser humano é injusto. A Bíblia afirma que não há um justo, não há quem busque a Deus. E isto faz com que, por si só, sem ajuda e mudança do espírito, todo ser humano tende a ser perverso, egocêntrico, mesmo que isto atue contra ele mesmo. Lembremos, no entanto, que o salmista não está se incluindo nestes, mas aponta seus inimigos, colocando-se acima de todo mundo que tem sido perverso contra ele.
segundo o seu entendimento também egocêntrico e maldoso. A gente julga os outros pela gente. Os maldosos acreditam que todo mundo é maldoso. E assim é com o salmista. Tá bom? Então, esse é um terceiro aspecto. Ele fala uma verdade, mas por trás dela existe, digamos assim, uma mentira, né? Está alguma coisa errada, uma motivação errada, porque o salmista era tal qual aqueles que ele condenava, tá? Tão pecador quanto, tão indigno quanto qualquer um deles. Não há um justo, não há um sequer. Não há ninguém que busque a Deus. É o que a Bíblia diz. É o que o próprio, um dos salmistas diz. Tá bom? Muito bem. Aí, agora sobre as incoerências do texto, né, em relação ao ensino de Jesus. Incoerências. Vamos ver aqui. Primeiro, ele falando no Salmo, né? Ele, Deus, afia a espada e armas mortais contra o não arrependido. Nada a ver com Jesus. Nada a ver. Isso não é o Deus de Jesus. Pode ser o de Moisés, né? O que Moisés entendeu na revelação. Aquele que Moisés entendeu, né, quando esteve diante da revelação, segundo o seu coração humano. Por mais distante e não arrependido que uma pessoa seja, Deus o ama como a todo mundo e tem atenção especial para com estas pessoas, como faz com Caim, ou como fez com Caim, e o carinho e proteção que deu a ele naquela situação. O Deus que o salmista menciona não tem nada a ver com o Deus de Jesus. Deus não aprova o erro, mas Deus ama quem erra. Deus não arma espadas contra as pessoas que erram. Entendeu? Muito bem. A segunda incoerência com o ensino de Jesus. O salmista diz: usará flechas contra os perseguidores. Continua sem saber bem quem é o Deus de Jesus. O amor divino não tem anseio por esta atitude e comportamento, pois o amor dele, na verdade, quer criar situações para atrair e salvar todas as pessoas, por mais perseguidor que essa pessoa seja. Por mais perseguidor, por mais maldoso que essa pessoa seja. Né? Esse é o ensino de Jesus sobre o amor de Deus para com a humanidade. Terceira incoerência com o ensino de Jesus. O injusto está com dores de perversidade. O salmista falando, não é? Nesta afirmativa, o salmista está se colocando como vítima, usando como argumento para obrigar Deus a protegê-lo mais claramente. Está usando isto como jeito de pressionar Deus a continuar do seu lado. É um jogo. Ele, na verdade, era tão injusto e perverso quanto qualquer um dos seus inimigos. 4. O injusto gera mentiras. É outra afirmativa incoerente, né, com Jesus. Sim, o injusto é gerador de mentiras. É próprio da injustiça. Mas embora o salmista esteja querendo culpar o inimigo dele, na verdade, não se pode esquecer que Davi foi mentiroso também, inclusive para matar Urias. O inimigo, por mais mentiroso que fosse, não era pior do que o salmista.
Somos todos indignos. Não há ninguém melhor do que ninguém. Só a misericórdia de Deus é que nos dá condições para a gente viver uma diferença. Quinta incoerência com o ensino de Jesus. Pecadores caem na cova que fazem. O salmista está usando esta expressão para afirmar que é Deus que está providenciando isto em favor do salmista. É a ideia de que esta situação só acontece com os inimigos, pois eles merecem. E Deus se faz justo por agir contra eles também dessa forma. Então, nós, é como se fosse assim, nós, diante dos com os nossos pecados, a gente cria a nossa própria cova. E é Deus que faz isso. É Deus que nos leva a criar a nossa própria cova. Não, de maneira nenhuma. Deus não faz isso. Deus faz de tudo para que, se vamos pecar, respeitando a nossa individualidade, Ele cria situações para que cometamos o mínimo possível diante da nossa teimosia. Porque Ele quer o melhor para nós. E quanto mais nos envolvemos no pecado, maior a cova que nós criamos para nós mesmos. E Deus nos ama. Ele não quer a gente nas covas que a gente cria. Esse é o Deus de Jesus. Não é o Deus do salmista. Sexta incoerência com o ensino de Jesus. O salmista diz: louvarei ao Senhor por sua justiça. Maldosamente, o salmista está mesmo dizendo o seguinte: eu vou louvar ao Senhor porque Ele tem agido em meu favor, contra meus inimigos. E sendo assim, isso é totalmente contrário a Jesus e seus ensinos e amor para com todas as pessoas. Entendeu? Então, podemos até amar Deus por sua justiça, mas porque é justo conosco e com os outros. É justo conosco e com os outros. E não na forma como o salmista está querendo afirmar. Deus, que se Deus louvaria a Deus porque Ele é justo a favor dele. A favor dele. Tá bom? Então, essas são incoerências. Essas são as marcas no Salmo 7 que mostram, momentos do Salmo onde o salmista não está inspirado na revelação de Deus, mas está inspirado na sua crença, nos seus erros, nas suas falhas, o que seja, mas não na revelação de Deus. Ou seja, aquilo que não é coerente com Jesus não é palavra de Deus. Entende? Jesus é que é a nossa pedra de esquina, como estamos lembrando sempre. Né? A partir dela é que a gente vai saber o que é palavra de Deus, o que não é palavra de Deus. E está tudo na Bíblia. Tá bom? Vamos aqui ver os nossos motivos de oração para hoje, que é domingo. Tá? Domingo está aqui. Aí a gente tem o seguinte: agradecemos a Deus por Ele amar todo mundo sem exceção. Agradecemos por Ele ter paciência com todas as pessoas. Agradecemos a Deus por nos conhecer muitíssimo bem. Isso é bom. É assustador, mas é bom. Agradecemos também pelos que cultuam conosco sempre. Agradecemos também a Deus pelos aniversariantes de hoje. E Ele sabe de cada um e tem um carinho especial com cada um. E agradecemos a Deus pelos cuidados com enfermos e desprotegidos. Pedimos
por favor, nos faça mais sal e luz do mundo. Pedimos, por favor, tira todo o nosso preconceito contra pessoas. Pedimos, por favor, nos faça amar mais as pessoas ao nosso redor. Pedimos, por favor, que nossa vivência não atrapalhe pessoas de chegarem ao céu. Pedimos também, não nos deixe favorecer a ganância dos ricos. O cristianismo tem feito muito isso desde séculos atrás. Pedimos também, usa-nos como militantes comprometidos com a justiça social. Agradecemos, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Então essa é a nossa oração de hoje.